Marchadores e marchadoras de todo o Brasil, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Em Frente Marche. Recentemente nós publicamos um artigo lá no site do Em Frente Marche falando sobre como aprimorar a Ordem Unida nas bandas e fanfarras. E o sucesso foi tão grande que a gente decidiu fazer uma versão em vídeo desse conteúdo para poder te ajudar lá na sua banda, lá na sua fanfarra, assim que a gente puder voltar aos ensaios, a melhorar a Ordem Unida da sua banda. A Ordem Unida é o que distingue as bandas marciais dos outros tipos de conjuntos musicais. Mas algumas corporações podem enfrentar algumas dificuldades para realizar adequadamente a Ordem Unida. Por isso, nesse vídeo, vamos analisar o uso da Ordem Unida na história, as adaptações feitas para o trabalho nas bandas e fanfarras e te dar algumas sugestões para aprimorar esse trabalho na sua banda. Mas afinal, para que serve a Ordem Unida? Imagine que você é um grande comandante militar que recebeu ordens de levar as suas tropas para outra posição. Porém, você tem pouquíssimo tempo e não pode deixar nenhum soldado para trás. O que você faria? Corre, negada! Não. Colocar todo mundo para correr não vale. A saída encontrada pelos militares para resolver esse problema foi desenvolver um conjunto de regras para o deslocamento ordenado das tropas. Os primeiros registros da Ordem Unida datam da Grécia Antiga, nas famosas falanges gregas. Inscrições sumérias no meio do 3º milênio antes de Cristo já falavam sobre as falanges. E elas se tornaram uma prática comum nos campos de batalha e tornaram-se famosas em batalhas como a de Maratona, de Plateia ou Termópilas. Essa você provavelmente viu no filme 300. Guerreiros, seremos 300 contra 30 mil persas. Olha, você tem que parar de arrumar essas confusão, velho. Não dá pra ir não, viado. Acabei de noivar. A marcha foi também um aspecto distintivo das legiões romanas. No tratado De Re Militari, sobre a guerra no Império Romano, Publio Flavius Vegetius Renatus, que nome é esse? Reúne diferentes princípios militares, incluindo métodos de apresentação, como a marcha. O que Vegetius destaca nesse trecho do tratado é que a Ordem Unida é, acima de tudo, um recurso que, quando somado à disciplina exigida dos soldados, permite a construção de condutas padronizadas, fundamental para o controle sobre os combatentes e para a eficiência militar. Mas também é fundamental no desenvolvimento de um senso de coletividade e de um corpo unificado, onde todos, voluntariamente, se dedicam à atividade que deve demonstrar por si só a própria disciplina militar. O Manual de Ordem Unida do Exército Brasileiro lista alguns objetivos básicos da Ordem Unida e entre eles está o de desenvolver o sentimento de coesão, os reflexos da obediência como fatores preponderantes na formação do soldado, indicando que a Ordem Unida também tem objetivos psicológicos, como é destacado no mesmo manual em uma seção sobre disciplina. Exercícios que exijam exatidão e coordenação mental e física ajudam a desenvolver a disciplina. Estes exercícios criam reflexos de obediência e estimulam os sentimentos de vigor da corporação, de tal modo que toda a unidade se impulsiona conjuntamente, como se fosse um só homem. E o mais interessante, a experiência tem revelado que, em circunstâncias críticas, as tropas que melhor se portam foram as que sempre se destacaram na Ordem Unida. Ou seja, através da Ordem Unida, as tropas exercitam e, ao mesmo tempo, apresentam a sua eficiência. Essa eficiência é medida por meio de 3 indicadores: o moral, superando as dificuldades, a disciplina, pela pronta resposta aos comandos, e o espírito de corpo, pela apresentação coletiva e pela uniformidade na prática dos exercícios. Você já deve ter percebido
que só a prática vai desenvolver as habilidades físicas, motoras e psicológicas no grupo. A Ordem Unida é uma ferramenta para a banda, uma habilidade coletiva que deve ser exercitada independente de competições ou apresentações. Portanto, a banda e o corpo coreográfico precisam fazer exercícios de Ordem Unida todas as semanas, com o objetivo de atingir certos níveis de qualidade que deverão ser monitorados pelos responsáveis artísticos da banda. Um dos motivos para o baixo desempenho na Ordem Unida pode ser a falta de experiência do grupo. As bandas e fanfarras são instituições de ensino de música e dança, e por isso, ter gente nova sempre chegando faz parte do trabalho. Uma sugestão seria: forme pequenos grupos de recém-chegados para ensiná-los os movimentos, os comandos, a postura e tudo mais o que ele precisa saber sobre essa atividade. Acredite, as pessoas vão se sentir muito mais envolvidas na banda se elas não ficarem perdidas ou até passando vergonha na hora do ensaio de marcha. Vamos falar um pouquinho agora sobre a cobertura. Nas tropas do exército ou nas bandas marciais e fanfarras, os grupos vão se organizar em fileiras, filas e linhas. A cobertura é o alinhamento da fila e também o distanciamento entre os componentes. Normalmente, a distância padrão é medida por um braço, à direita e à frente. Embora nas bandas essa distância possa ser um pouco maior. O objetivo aqui é manter essa distância durante todo o deslocamento e quando a banda parar. Isso deve ser praticado sempre da velocidade mais baixa até as mais altas. Uma sugestão é que você use um metrônomo para ter certeza que a banda está praticando em velocidades constantes sem deixar o andamento cair. E sobre o alinhamento? A visão periférica tem um papel fundamental no alinhamento. Isso porque é recomendado que os componentes não olhem para os lados e mantenham seus olhos fixos na nuca do componente à sua frente. Você deve conhecer diversas histórias de trombonistas ou trompetistas que acabaram machucando a boca depois de bater a campana do instrumento no componente da frente, que parou de repente. Para evitar isso, precisamos estar atentos à linha em que estamos, se estamos alinhados e se ela parou ou não. É um exercício de atenção dividida. Garbo. O garbo é frequentemente associado ao movimento dos braços durante a marcha, mas ele vai além disso. Entre as bandas e fanfarras, o garbo diz respeito à postura da banda. O que se espera é um orgulho vibrante, dignidade, garra, bravura. E essas coisas são transmitidas por nossa linguagem corporal. Uma banda com um bom garbo intimida os oponentes só de estar em forma esperando para tocar. Para evitar as cabeças baixas e ombros caídos, os componentes devem ser instruídos a alinhar a sua coluna vertebral a um ponto atrás da orelha. Assim, o pescoço não penderá e com o pescoço bem posicionado, os ombros se abrem e o peito se expande. Também se recomenda olhar para um ponto distante no horizonte, o que nos obriga a levantar um pouco o nariz. Isso, do ponto de vista da linguagem corporal, que eu falei antes, transmite orgulho e segurança, tanto para quem assiste, como para quem toca ou dança. Marcha. A marcha é o motor do deslocamento da banda. Hoje em dia, existem diferentes estilos de marcha, alguns que adaptamos das bandas marciais americanas, mas os princípios continuam os mesmos. Como vimos, a Ordem Unida foi pensada para o deslocamento de tropas. Portanto, o ritmo dos passos e a distância entre eles é fundamental se quisermos manter o tal deslocamento ordenado realmente ordenado. A marcha com grande elevação dos joelhos já não é mais tão utilizada entre as bandas brasileiras. O padrão mais comum por aqui é o que os americanos chamam de feet rolling, que exige pouquíssima flexão de joelhos e se assemelha muito a um caminhar suave. O problema é que os passos variam em função da altura da pessoa. Uma saída possível é aproximar os passos o máximo possível
reduzindo o efeito da diferença no tamanho dos passos naturais de cada um. Os americanos também utilizam um apoio constante na região frontal dos pés, ao invés do apoio nos calcanhares, como fazemos por aqui. Com essa mudança no ponto de apoio, a banda se move de forma mais suave e ocorre menos trepidação, que atrapalham os músicos, aumentando assim a qualidade do som produzido pela banda. E aí, gostou desse formato de conteúdo? Compartilhe esse vídeo com o pessoal da sua banda e também divida com a gente os resultados eventuais que você possa ter conseguido lá na sua corporação. Deixe nos comentários quais conteúdos a respeito do trabalho das bandas e fanfarras você quer ver aqui no canal do Em Frente Marcha. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar o seu joinha e de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo. A gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau!